Fala, turma. Vou falar hoje aqui do HSML, um fundo aí que tem quase 200 mil cotistas, um fundo que alguns no mercado gostam bastante, né? E aí, obviamente, vai de investidor para investidor. Vou trazer a minha opinião a respeito do fundo, também falando aqui dos resultados do fundo de março. Tentar achar pontos positivos aqui. Eu não gosto do HSML, não tenho fundo em carteira, já adianto ele aqui, né? Mas é um fundo que vem crescendo à base de cotistas. Eu acho que muito influenciado ali por páginas, né, e casos de análise, nada contra, cada um com suas preferências, mas eu vou trazer aqui o porquê que eu não gosto do fundo, e obviamente vou trazer aqui talvez os pontos positivos aí que o fundo tenha, né. E antes de mais nada, caso você não saiba, eu tenho um grupo no WhatsApp, é um grupo fechado, onde lá dentro desse grupo eu cuido literalmente da carteira dos integrantes desse grupo. Como assim? Eu escrevo um relatório todo domingo, que eu entrego para o grupo, com os fundos imobiliários que os integrantes do grupo têm em carteira. Então hoje eu acompanho lá 41 fundos imobiliários, e aí ao invés do pessoal ficar lendo toda semana, quando sai um relatório dos fundos que eles têm em carteira, quem faz isso sou eu leio, faço as ponderações importantes lá dentro do relatório e entrego o resumido para o pessoal lá dentro, né? E eles não se incomodam com absolutamente nada. Para isso há uma mensalidade de R$ 79,90, mas você também não se incomoda com mais nada, né? Não é ficar dizendo, compra isso, não compra, agora vende. Não, eu trago de fato informações para você saber, faz sentido eu manter, não manter esses fundos imobiliários que eu tenho em carteira e tudo mais. Tá? Caso tenha interesse, tem um link aqui na descrição com o meu WhatsApp, você me chama lá e tira as dúvidas caso você tenha a respeito do grupo e tenha interesse, tá bom? Então vamos falar aqui do HSML. O fundo ele tem uma taxa de performance aqui de 20%, e essa taxa contribui bastante para um resultado ruim do fundo no mês. Né? Teve uma distribuição aqui de 0,65, ele diminuiu a distribuição do fundo, a distribuição dos dividendos. E o ponto positivo aqui que alguns defendem, né, que é o único fundo aqui que possui posição majoritária em todos os ativos. E aí fica a pergunta, isso de fato traz resultado a favor para o shopping, para o fundo e consequentemente para o cotista? Eu acho que não tanto assim, né? Vou mostrar o porquê que eu acho que não com números, tá? Aqui o portfólio do fundo é de 7 shoppings, é um portfólio pequeno, em 5 estados com uma BL de 179 mil metros quadrados. Assim, se a gente olhar o portfólio do HGBS, do MAL 11, o VISC eu acho que não, e o XPML teria que dar uma olhadinha, eu acho que sim. Todos eles possuem pelo menos participação majoritária em um e outro shopping lá dentro do portfólio. O portfólio do HSML é pequeno, então consequentemente é mais fácil tu ter ser único aqui com posição majoritária em todos. Vamos ver se conforme os anos passarem, com os anos passando, se o fundo ele aumentando a quantidade de shoppings, se ele de fato vai conseguir manter posição majoritária. Eu acredito que não, né? E aí vamos lá, nós temos aqui o desempenho do fundo, o operacional do fundo NY fraco, tá? Para mim é fraco, 98,33. É um resultado abaixo de 100, eu considero fraco, ali para cima de 130, 150, bom, acima de 150, ficando muito bom, acima de 200, excelente, né, o NY. E aqui, obviamente, é a média do portfólio. Só que se a gente olhar aqui para a média, individualmente para os shoppings, né, o NY dele é fraquinho, né? O melhor aqui é o shopping Metrô Tucuruvi, com 123 de NY. Então, assim, não é lá muita coisa, tá? Aqui nós temos as vendas, que cresceram 13% em relação ao mesmo mês do ano 24, e atingindo aqui uma média aqui de R$ 1.250 por metro quadrado de venda aqui, dentro do normal, tá? Nada surpreendente. Aí o fundo ele concluiu aqui a terceira parcela, no mês de março o fundo recebeu, não concluiu, a terceira parcela referente a 30% do Shopping Pátio Maceió, concluída em fevereiro de 2020. Só que isso aqui tem uma pegadinha, e já vamos falar dela lá na alavancagem, tá? Então vai ter um lucro aqui de 13 milhões, realizando um ganho de capital de 13 milhões ou 0,66 cota. E aqui para o restante do ano, o fundo ainda tem mais duas parcelas da venda do Uberaba, que vai receber aqui em maio e novembro, e mais uma parcela parcial aqui, que ele vai receber sobre o Pátio Maceió algumas parcelas por alguns meses, durante algum tempo, tá? Ele vai recebendo porque foi uma venda significativa. Então o total aqui no ano projetado é de 20 milhões ou R$ 1 por cota. Aqui nós temos a distribuição, a expectativa, né, de 0,65 a 0,82. Eu acredito que eles vão ficar pagando 0,65 até o final do semestre, quando eles vão subir um pouquinho aqui, distribuir o lucro que eles têm lá segurado, né, o resultado acumulado. Tá? E aqui vamos dar uma olhadinha nesses números aqui. Né? Resultado de receita imobiliária de 30 milhões, só que ele tem aqui receita de aluguel de 16 milhões e um ganho de capital aqui
com que ele recebeu ali de 13 milhões e 640. Aí dá uma olhadinha aqui na taxa de performance, como ela consumiu 0,22 por cota. É um dividendo bem significativo aqui que foi embora para a taxa de performance, né? Para o time da gestão aqui. O recorrente do fundo, a gente vê que o resultado operacional por cota foi de 0,92, só que o recorrente do fundo é isso aqui, tá? A gente descontando aqui o que tem para descontar, é isso aqui. E aí vem a minha pergunta ali de cima, né? É um fundo que tem majoritariamente, é o único fundo que tem a posição majoritária nos 7 shops que ele tem. Isso está trazendo resultado para o fundo e, consequentemente, para o cotista? Pelo menos para mim, não, né? Se eu olho para esse recorrente do fundo, eu vejo ele como fraco. Claro que ele pode melhorar de um mês para o outro, né? Shopping varia a receita, mas eu considero fraco, né? Se a gente somar aqui os 0,22 aqui com 0,49, vamos imaginar que não tem essa taxa de performance, né? Que consumiu bastante no mês, a gente chegaria a 0,71. Aí chegaria próximo aos pares ali. Mas a taxa de performance existe aqui e o recorrente do fundo é isso aqui. Então, assim, ele acumulou aqui 0,27, ele tem para distribuir aqui 0,52, né? Pelo menos semestre até por enquanto, deve acumular mais. E aí ele vai distribuir um valor significativo ali no fim do semestre. E o cotista acaba olhando só para isso, para esse dividendo. Aí tu pega o valor da cota, que está bem descontado também. Nem olhei como é que está a situação do HSML, deixa eu ver aqui, fechou em 82,50, deixa eu ver como é que está a cota, o VP do fundo aqui. É de 100, então tem um desconto aqui de quase 25%. Então, pô, para quem está comprando, né, vai dar um yield significativo ali naquele mês que ele distribuiu o recorrente. Aí a pessoa cresce o olho. Só que tem que olhar para isso aqui, tá, pessoal? Olhar para o recorrente do fundo. E eu acho que é um recorrente fraco, tá? 190 mil cotistas, como eu falei. E aí vem a questão da alavancagem com a venda que eu falei ali em cima, né? Como vai precisar ficar atento aí quem é cotista do fundo. Ele tem aqui uma alavancagem de 19%, isso aqui também é besteira, tá? Eu acho que os gestores começaram a trazer, é só de 19%, é de 20%, é de 15%, é baixa, sobre o patrimônio que o fundo tem, esquece isso aqui. Tem que olhar para isso aqui e olhar para o caixa do fundo, né? Que o caixa do fundo aqui, a gente é obrigado a olhar muitas vezes para o informe mensal, porque os gestores acabam não trazendo. Nisso aqui que eles trazem aqui, ó, liquidez, 130 milhões, olha lá o XPML e outros fundos, eles trazem um valor aqui que não reflete a realidade de liquidez imediata. Liquidez imediata é isso aqui, né? 148 milhões que eles têm em caixa. A gente vê que parte disso aí aliás, ele tem ainda os 148 milhões em caixa, ele ainda tem aqui, cadê aqui? 198 milhões em imóveis a receber pela venda lá. Só que isso aqui tem a pegadinha, né? Então a gente olha para cá, se a gente olhar a questão de cronograma de pagamento, até 28, ela é tranquila. Tá? Uma parte até de 29 ainda, tá? Ela fica tranquila. Só que a gente precisa olhar no fato relevante, que é esse aqui, ele é de dezembro de 23, tá? Esse fato relevante, ele traz as informações a respeito do Shopping Pátio Maceió, da venda que foi feita, né? Então nós temos aqui 210 milhões de venda, por 30% aqui de participação. Aqui ele descreve como é que vai ser feito o pagamento, e a pegadinha, a meu ver, está aqui, tá? A transação prevê ainda que o fundo terá uma opção de poder comprar a fração ideal do empreendimento, hora vendida aqui, entre o 24º e o 41º mês. Então se o fundo olhar assim e disser, não, nós queremos comprar de volta lá e tal, eles podem chegar e comprar. E caso opte por exercer a opção de compra, o fundo ele vai poder descontar, vai poder usar o saldo do preço da venda não recebido. Então, pode ver que aqui o fundo ele tem 85 milhões, né, da data do fechamento. Então isso é uma parte do dinheiro aqui que o fundo ele vai poder usar para recomprar aquilo ali, só que obviamente, né, pagando o valor integral até mais do que os 210 milhões. Né? Afinal, o comprador não vai comprar, eu imagino, em 23 para 24, vai se passando 1 ano, 2 anos, aí o fundo diz, agora queremos comprar de volta, vamos pagar o mesmo preço. Né? A depender de como está o mercado, pode ser que o fundo tenha que pagar mais que os 210 milhões. E aí vem a tal da pegadinha aqui, né? A transação conta ainda com a possibilidade de o comprador exercer a opção de venda da fração ideal para o vendedor. Quer dizer, o comprador vender de volta para o fundo, tá? Caso determinadas condições negociadas entre as partes não se verifiquem. O que é essas condições negociadas entre as partes? Eu imagino que os números do shopping não atingiram ali os números que eles acordaram lá. Olha, o shopping aqui vai vender tanto e tudo mais. Não atingiu, o comprador pode chegar para o fundo e dizer, olha, a gente vai vender isso de volta para vocês aqui. Né? E quando é que essa janela acontece?
Ela acontece entre o 42º mês e o 66º mês, né, da data do fechamento lá, que foi lá em 23 para 24, se eu não me engano, de fevereiro. Então, o que acontece aqui? Pode ser que aqui, essa alavancagem de 624 milhões suba para mais de 800 milhões. E isso, estamos falando do Pátio Maceió, né? É isso, né? Só para eu não confundir as coisas aqui. Shopping Pátio Maceió. E tem outra venda também que o fundo fez, que segue a mesma linha de raciocínio aqui, tá? Que eles venderam da mesma forma. Então essa alavancagem do fundo pode subir, não estou falando que vai subir. Mas convenhamos, é uma venda com uma obrigação, entre aspas, aí, a depender do resultado do shopping, de compra de volta para o fundo, para o HSML. Então assim, eu vejo que o HSML, em questão de alavancagem, no momento ele está tranquilo. Se espera provavelmente aqui não só para o HSML, como outros shoppings, que a partir de 27 eles consigam aqui fazer emissões. Só que aí vem você, cotista, para quem é cotista do fundo, analisar, o fundo está trabalhando a meu favor, ele está crescendo, ele está trazendo um resultado significativo para mim, sim ou não? E não é olhar o dividendo que foi pago em um mês, ele pagou um extraordinário a mais lá, e não é um extraordinário, é um resultado que ele está acumulando aqui e para distribuir a mais ali na frente no fim do semestre, coisa que ele já podia estar pagando agora. Tudo bem, vai pagar lá na frente, vai entregar para o cotista, mas já podia estar pagando agora, e aí o cotista decide o que faz mês a mês com esse dividendo a mais, né? Só que prestar atenção nisso aqui, né? Esse recorrente deles aqui, né, é um recorrente fraco, né? Eu vou ficar olhando todos os meses se vai melhorando ou não, só que eu acho um recorrente fraco para um fundo que tem essa questão aqui em cima, que é de ter posição majoritária, né? Isso aqui é para trazer vantagem para o fundo. Ele quer dizer, o shopping não está trazendo tanto resultado para nós aqui e tal, vamos mudar lá dentro alguma coisa para trazer mais resultados. Pelo menos até agora, o fundo ele não vem trazendo esses resultados que façam sentido, né? O pessoal diz assim, nós somos o único fundo aqui que tem posição majoritária em todo o portfólio, né? Pelo menos na minha visão, tá? Então fica aqui mais uma análise aqui do HSML. E se você gosta aqui do canal, se inscreva no canal. Eu nunca peço, sempre esqueço de pedir isso, se inscreva, dá um like aqui pro vídeo para eu continuar também fazendo essas gravações para vocês aqui e trazendo mais informações a respeito dos fundos imobiliários.